cerca de 87 milhões e 700 mil brasileiros. Serão milhares de trabalhadores com carteira assinada de diversas áreas receberão o 13º salário. Mas afinal, o que fazer com esse dinheiro extra? É nesse momento que os brasileiros fazem um levantamento sobre as finanças do ano. O que perderam, o que ganharam ou o que empatou. E não faltam conselhos dos economistas para minimizar as perdas ou até mesmo obter ganhos no final do ano. Se depender de organização, nessa o Cauê leva vantagem, mas em compensação, ninguém ganha presente. Não vou dar presente para ninguém esse ano, aí tem uma economia muito grande, né? Como o meu também recebo antecipado, então uma parte já consegui adiantar algumas coisas e a segunda parcela destinei justamente mais para investimentos do que para realmente compras. Um dinheiro suado, especialmente para a maioria. Este ano, o número de trabalhadores brasileiros ocupados passa de 100 milhões. E os dados sobre os que têm carteira assinada aumentaram 1,7% de agosto a outubro, comparando ao trimestre anterior. Já o desemprego caiu para 7,6% no mesmo período. O rendimento do trimestre encerrado em agosto foi de R$ 2.947, o que representa um crescimento de 4,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Mas apesar de alguns números positivos, vale lembrar que há outros dados. Estamos falando dos impostos, da inflação e também do desemprego, que ainda comprometem o bolso do trabalhador. 153 dias de trabalho por ano. Esse é o tempo médio que a população brasileira trabalha exclusivamente para pagar impostos. Quase 42% de todo o rendimento médio dos brasileiros é destinado ao pagamento de impostos. Essa proporção coloca o Brasil no ranking de países com maior tributação do mundo. Hoje, ocupamos a 8ª posição. A inflação de 2023 deve chegar a 4,2%. Já a taxa de desemprego deve fechar o ano com média de 8%. Com tantos encargos, muitos brasileiros têm o 13º, um dinheiro extra para auxiliar nos compromissos de fim de ano. Mas não é só isso. É preciso pensar que o ano seguinte já está aí, batendo na porta. E com ele, outros tantos deveres financeiros. Tendo um planejamento, eu consigo utilizar esse recurso adicional, não só para as festividades de dezembro, mas também para aquelas contas que chegam em janeiro, e são muitas. E nesse caso, o planejamento ele é uma ferramenta que ajuda muitas famílias brasileiras. 4 em cada 10 brasileiros pretendem usar o 13º salário para negociar dívidas. O pagamento de contas básicas representa 24% e 16% irão reservar para gastos de início do ano, como IPVA e IPTU. O 13º salário é um benefício e não uma reposição das perdas financeiras da economia. Ele foi criado em 1962. Deve ser pago aos trabalhadores registrados em carteira, aposentados, pensionistas e servidores. E quem recebe já tem um plano traçado. Pagar contas, são várias. Eu já estou pagando algumas dívidas, algumas coisas que estavam atrasadas. 13º salário. Como você vai usar o benefício? Ou você faz parte dos que estão desempregados? Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Imagine o que é nesse final de ano para essa pessoa que está desempregada ou desempregado, vendo os filhos, vendo a família passando aperto, passando necessidade. Nós acompanhamos agora essa matéria de alguém que tem 13º. E tem pessoas nos assistindo agora que você não tem nada. Você está aí morando de favor, passando um aperto, necessidade, trancado num quarto, porque você não consegue nem sair, porque você perdeu até a vontade de viver.
O que Deus diz na palavra dele, meu amigo e minha amiga? Vou pedir até para pegar a Bíblia aqui, que eu quero que você acompanhe comigo. Olha o que está escrito na palavra do nosso Deus, que abre a sua mente, abre a sua visão e entenda qual é a perfeita vontade de Deus. Porque tem pessoas me assistindo agora que você acredita. Tem pessoas me assistindo agora que chega ao ponto de pensar que Deus planejou tudo isso. Eu vou mostrar na 2, e por favor, senhor Jorge, aqui comigo. Olha o que está escrito aqui, ó. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Está aqui. Aqui, ó, 10. Agora olha o que vem logo em seguida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, com fartura, com prosperidade. Essa é a vontade de Deus, meu amigo e minha amiga. Por favor, preste atenção numa coisa. Deus não planejou, Deus não quer o sofrimento de ninguém. O que está escrito aqui na palavra dele, ele quer cumprir na sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa ter um pacto, ter uma aliança com ele, ter um compromisso com ele. Chega de uma vida de amarração, de miséria, de sofrimento. Nós vamos começar aí o ano de 2024, a primeira segunda-feira, e nós vamos determinar que as 7 primeiras segundas-feiras do ano, a miséria não te acompanhe, que você se liberte disso. Já começa firme, tanto às 7 como às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19. E no final do mês de janeiro nós vamos dar a aliança nova do pacto. Já se programa. Venha buscar a Deus, venha colocar sua vida nas mãos dele. E a prova que dá certo é essa história maravilhosa que eu vou colocar. Acompanhe esse depoimento e eu já volto. Olá para você que acompanha o nosso programa. Ter uma situação financeira estável e de repente perder tudo. Um pesadelo que foi vivenciado pela Patrícia, mas ela conseguiu se reerguer e vai nos contar como foi que conseguiu. Olá, Patrícia, seja bem-vinda. Realmente foi uma fatalidade de tirar o chão. Isso, foi uma fatalidade, sim, de tirar o chão. Realmente foi momentos muito difíceis na minha vida. Eu casei muito jovem. Quando eu casei, meu marido tinha uma situação financeira muito boa e juntos nós decidimos que eu ia ficar em casa, cuidando da família, cuidando da filha, e não precisava de eu trabalhar. E eu não investi em mim, eu não investi em estudos, eu não investi em conhecimento, e eu realmente fiquei sem trabalhar, cuidando da minha casa naquele período, mas cuidando do jeito que eu sabia. Não eram os cuidados que eu deveria ter como eu tenho hoje. Então eu me acomodei, realmente não estudei, o tempo foi passando, eu não estudei, não busquei conhecimentos, eu não tinha diálogo com o meu marido, nós não conversávamos a respeito de finanças. Então ele foi perdendo as coisas sem a gente ficar sabendo, a nossa família ficar sabendo. E de um dia para a noite, de um dia para o outro, quando a gente acordou, eu só via as agiotas, oficiais de justiça na porta. Então foi uma situação muito difícil, um pesadelo. Eu estava vivendo um pesadelo, sem conhecimento nenhum, eu estava vivendo um verdadeiro pesadelo. Agiotas, oficiais de justiça, nós perdemos tudo. Tinha um patrimônio muito bom e da noite para o dia nós perdemos exatamente tudo. Fomos morar de favor, morei um tempo com familiares, passamos um bom tempo com os familiares, né? E a nossa vida virou de cabeça para baixo. Patrícia, como você conseguiu mudar essa situação? Foi na reunião da prosperidade. A partir do momento que eu comecei a frequentar a reunião da prosperidade, eu comecei a ter conhecimento, eu comecei a ter direção, a minha mente começou a abrir, eu tive mais ideias, tanto eu quanto meu marido, e começamos a fazer investimentos, começamos a fazer investimentos mais seguros, na direção de Deus e não na força do braço.
O que foi que mudou depois que vocês fizeram um pacto com Deus? Após o pacto com Deus, nós reconquistamos tudo que nós tínhamos. Nós reconquistamos, hoje nós temos o dobro do que nós tínhamos. Hoje nós cuidamos de uma empresa, hoje nós cuidamos de todos os nossos, administramos os nossos bens, coisa que antes a gente não tinha. Antes eu não tinha estudo, hoje eu sou pós-graduada, hoje eu tenho uma formação nacional e internacional, eu sou formadora europeia, hoje minhas mãos são usadas, hoje eu consigo, através das minhas mãos, cuidar de pessoas que tiveram intercorrência nos pós-cirúrgicos, pessoas que passaram por mutilações, pessoas que tiveram câncer. Hoje eu cuido dessas pessoas através das minhas mãos. Eu faço restaurações nos tecidos dessas pessoas. Dentro desse processo, qual foi a sua maior conquista? A minha maior conquista foi a presença de Deus na minha vida. Foi um encontro com o Espírito Santo. Não tem nada maior, nada. Essa foi o meu tudo. Patrícia, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E se você também quer reconstruir a sua história, faça como a Patrícia. Tenha Deus como aliado e aprenda a usar a fé. Voltamos ao estúdio com o senhor. Segunda-feira, a primeira reunião, 7 da manhã. Não vamos mudar os horários. Vai ser às 10, a segunda, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. A primeira segunda-feira, primeiro dia do ano de 2024. Eu quero agora colocar outra história maravilhosa de um casal. Esses depoimentos, essas histórias, toca, mexe, fala conosco. E que você assista e tome a mesma decisão que essas pessoas tomaram. Acompanhe, eu volto daqui a pouquinho. Seu nome? William. Seu? Vanessa. Quem vai falar dos dois? Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus? Bispo, nós chegamos aqui, nós temos um comércio, né? Porém, quando nós chegamos na aliança com Deus, o nosso comércio ele não prosperava. Tudo que a gente fazia não dava certo. A gente tentava, lutava com a força do nosso braço, né? Cliente que não aparecia, as vendas começaram a cair. E aí a gente começou a passar por uma tribulação, tanto na área financeira como no casamento, né? Abalou. E um certo dia, eu assistindo a programação, eu vi falando, né, da reunião da aliança com Deus, do pacto com Deus. E aí eu falei, bom, eu vou lá, né? Vamos lá para. Nada a perder. Não tenho nada a perder, já estava tudo perdido, né? Eu falei, vamos lá para a gente conhecer. Aí convidei o meu esposo, né? Porém, como eu sabia que ele tinha uma certa resistência com. Por quê? Da Universal, pelo fato das pessoas, de tudo que a gente ouvia falar, que para vir aqui tinha que pagar o estacionamento, enfim. Você dizia o quê? Eu dizia para ela, olha, a gente segue uma outra denominação. Vocês já eram evangélicos? Sim, já eram evangélicos. E eu falei, a gente vai lá, vai chegar lá, o pessoal vai cobrar estacionamento, vai ter todo aquele transtorno que todo mundo fala, né? Então, acho que não vai ser legal a gente ir. Vamos na nossa denominação mesmo. Resistiu. Aí a gente parou aqui na frente. Aí ela falou, é aqui que nós vamos. Aí eu falei, não, aí não, eu já te falei que tem todo esse problema, né? E decidi entrar. Mas olha, bispo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Cobraram quanto você? R$0. Nem o estacionamento cobraram, não? Nem estacionamento. Eu sentei mais ou menos ali no fundo, né? Porque a gente chegou meio assim tímido, né? Com medo de qualquer coisa, alguém parar, pedir alguma coisa, né? E aí eu falei, bom, vamos ficar aqui. Sentei, fiquei quietinho, esperei o começo da reunião. E, bispo, parece que a reunião começou e o bispo falou, amém. Aí eu falei, já acabou? Eu falei, mas está tão bom aqui, ficar aqui, está tão gostoso. Eu me senti uma paz, sabe? Eu me senti um conforto, assim, como se Deus tivesse vindo me abraçado de verdade. E desse dia para cá, bispo, aí as coisas começaram a fluir. Destravou mesmo? Destravou não, quebrou a corrente. Destravou é muito pouco.
E hoje? E hoje, nós começamos no nosso estabelecimento, era pequeno, né? E depois que a gente pegou firme com a aliança, começamos a ver as mudanças, as transformações, né? E ao ponto do o espaço anterior ficou pequeno, a nossa demanda era tão grande que a gente precisava pegar os veículos dos nossos clientes e guardar nas oficinas dos nossos concorrentes, porque a gente não tinha mais espaço. E no período da pandemia, Deus nos deu a direção de ir para um espaço maior. Conseguimos um espaço maior, mudamos para esse espaço, compramos novos equipamentos e daí não parou mais. Conquistamos parcerias, né, com outras empresas, porque a gente trabalhava mais com parte de acessório. Deus nos deu a direção para investir mais na parte de mecânica, né? E aí foi onde tudo começou a acontecer. Prosperamos, compramos mais equipamentos novos, né? Nesse mesmo período, conquistamos a nossa casa própria, que a gente morava no terreno da minha sogra, né? Deus nos deu essa vitória, compramos a nossa casa, que hoje é avaliada em mais ou menos 2 milhões de reais, os nossos carros, né, importados, a nossa loja tem crescido, graças a Deus, temos uma grande demanda, 5 vezes mais do que a gente tinha na outra oficina, e recentemente nós fechamos uma parceria nova, né, para fazer uma frota de veículos aí, como tem a foto ali mostrando, né? E tem sido só bênção, né? Deus tem nos dado a direção e o melhor de tudo, toda a direção vem dele, né? O Espírito Santo nos dá sabedoria, a calma para tomar decisões na hora certa. É importante a gente ouvir o sim e também o não, né? Porque nós já tivemos tempos de fazer parceria com empresas que a gente achava que ia dar resultado. Colocamos na mão de Deus e não era aquilo que Ele queria para nós. O que veio depois foi bem melhor. E é isso, Deus tem nos abençoado, graças a Deus. Deus abençoe mais. Qual o nome do senhor? Francisco. Seu Francisco, o que aconteceu através do pacto com Deus? Então, pastor, há 10 anos atrás eu cheguei na Nação, eu vim do Ceará para cá só com as roupas. Cheguei, trabalhei no Habib's, trabalhei por uns 10 anos por aí. Eu cheguei aqui há muitos anos, né? Já tenho 22 anos em Florianópolis. Aí eu gerei uma dívida de 10 mil na época, né? Que hoje seria bem mais, né? Se fosse hoje no valor, né? Eu consegui parcelar, né? E paguei. E hoje para resumir, hoje eu sou um mini empreendedor. Quer dizer, você chegou vindo lá da sua terra natal, a vida completamente enrolada, ainda passou a estar endividado, uma dívida de 10 mil reais? 10 mil, porque eu sujei meu nome no Serasa, devido às dificuldades, e eu emprestei meu nome para uma pessoa, e aí eu não conseguia alcançar mais aquela dívida. Eu consegui negociar e limpei meu nome. Daí meu nome ficou limpo, e aí Deus foi me dando uma direção, né? Por exemplo, eu não sabia ler e nem escrever na época. Eu fui estudar no SEJA, estudei por 6 anos no SEJA, aqui em Florianópolis, e aí eu tive a direção de tirar a carteira, eu tirei a carteira, e aí eu tinha muitos planos, eu comprei um carro. Nesse carro, hoje, eu trabalho com ele, que é uma caminhonete quitada. E agora, por último, até contei já o testemunho, eu fui abençoado com um apartamento. Quer dizer, para quem chegou, não tinha perspectiva de vida, ainda endividado, porque emprestou o nome ficou sujo. Deus, através de uma direção, hoje o senhor pagou as dívidas, tem o seu carro para trabalho e ainda adquiriu um apartamento. Com certeza, e o mais que me chamou a atenção, esses dias eu estava pensando que a dívida que eu tinha naquele tempo, que era de 10 mil, hoje o meu cartão é 16 mil eu tenho de crédito. Amém, pessoal? Deus é grande, bem forte para Jesus. Deus abençoe. Você sabe o que é uma amarração financeira? Acompanhe agora 7 sintomas que caracterizam a amarração financeira. Primeiro sintoma: sua vida não anda para frente. Você se esforça, planeja e corre atrás dos seus objetivos, mas parece que está andando em círculos e nunca sai do mesmo lugar. Segundo sintoma: desemprego. Entrega currículos, mas nunca é chamado e, quando isso acontece, não consegue a tão desejada contratação. Terceiro sintoma: empresa no vermelho. As contas no fim do mês não fecham. Você tem dificuldade de pagar os funcionários e fica sem saber a quem recorrer. Quarto sintoma: tudo que começa não consegue terminar. Planejamentos, formação, empregos, novos negócios. Tudo fica pela metade e você sente a frustração de não conseguir concretizar nada em sua vida.
5º sintoma: falta de perspectiva. Está constantemente sendo bombardeado por maus pensamentos. O desânimo toma conta e já não existe mais visão de futuro. 6º sintoma: dívidas. A cada dia elas se tornam maiores. São juros em cima de juros. Todos os dias você deseja sair desse pesadelo que parece interminável. 7º sintoma: tudo que tem vem pela mão de terceiros. Você mora de favor, sofre humilhação e depende de terceiros para pagar as contas, comprar uma roupa e até mesmo para trazer o sustento de casa. Você se identifica com algum ou alguns desses sintomas? Tome uma atitude e mude a direção de sua vida. A prosperidade com Deus vai chegar até você. Segunda-feira, na Catedral da Fé, venha buscar a virada de chave do seu futuro. Reuniões às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, 3 da tarde e às 7 da noite. Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro, Florianópolis. E quando você colocar a planta dos seus pés aqui, já converse com Deus. Traga a sua Bíblia. Venha ouvir o que Ele quer de você. Nós temos uma mania de muitas vezes reclamar de tudo, questionar certas situações, os porquês disso, porquê aquilo. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O que Ele quer de você? É isso que você vai descobrir aqui. Nessa reunião de segunda-feira, eu já vi jardineiro. Hoje tem uma empresa, uma loja de móveis. Eu vi pessoas chegarem aqui dizendo assim, olha, eu me formei, eu nunca consegui decolar na minha área. Tem sempre uma amarração, um problema. Essa reunião de prosperidade com Deus, eu vi pessoas chegando aqui dizendo assim, olha, eu estou vivendo hoje na miséria, sofrendo. Eu tenho colocado testemunhas aqui de pessoas que estavam morando na rua, disputou espaço aqui na Praça 15, mas hoje tem a sua loja, tem a sua empresa. Você quer mudança na sua vida? Uma transformação? Você quer que esse ano de 2024 coisas boas aconteçam? Então comece ele certo, comece ele com Deus. Eu te aguardo aqui. E nós vamos ter a vigília da virada, que é do dia 31 para o dia 1º, vai começar às 22 horas, os primeiros minutos de 2024. Convide a sua família. Eu deixo vocês agora com essa mensagem que fala mais a respeito e até a próxima. Mais um ano se aproxima e na virada do ano, as pessoas se enchem de boas expectativas e esperanças de dias melhores. E para a maioria, duram até a emoção dos fogos acabar. O seu 2024 pode ser o melhor ano de sua vida, oferecendo a Deus os primeiros minutos, as primeiras palavras, toda a sua vida na presença dEle. Passar a virada do ano na presença de Deus faz toda a diferença. Você vê Deus em cada detalhe do ano. Eu, sem querer, cheguei na vigília da virada. Quantas vezes eu já não passei a virada, pulei 7 ondas, coloquei a semente da uva, tudo, e nada mudou. Os anos continuaram iguais. E depois dessa virada, eu vivi um processo de transformação e a minha vida mudou de verdade, como eu nunca imaginei. Domingo, 31 de dezembro, a partir das 22 horas, a grande vigília da virada, com a Santa Ceia no primeiro minuto do ano. Começando 2024 na presença de Deus, em todas as igrejas Universal.